E aí, meus amigos e minhas amigas do canal VideoGeek, hoje, como prometido, vamos falar sobre essa belezinha, o adaptador da Fringe Pro 2, tá? O adaptador para que você possa usar lentes Canon em corpo Fuji. Vamos falar dele? Quando eu entrei nesse universo da Fuji, eu tinha um problema que era comparar as lentes. Eu pensei, pô, vou gastar mais dinheiro com lente e vou perder as que eu tenho. Então eu pensei, pô, deve ter algum adaptador e pesquisei muito e achei esse camaradinho aqui. E já logo de mão já vou dizer que me surpreendeu positivamente demais esse adaptador. Ele me economizou uma fortuna, né? Eu tenho uma ótima lente aqui, a 1835 da Sigma, que eu queria usar, né? Quando você entra nesse universo, você de repente quer entender como funciona a nova linha, né, você não quer de repente investir tanto. Eu, pelo menos, sou mais conservador com isso. Eu não quero investir tanto, eu quero entender como funciona e ver se aquilo vai ser para mim, né. Então eu não queria gastar com 3 lentes, eu estava já pensando em 3 lentes que eu ia gastar em torno de uns 11.000. E esse camaradinho aqui já me economizou muito, porque eu paguei R$ 900 nele na OLX, procurei muito aqui no Brasil, não achava ninguém, achei um cara perdido, isolado na OLX, que estava se desfazendo das suas câmeras Fuji, se desfazendo, né, e aí ele tava vendendo, consegui por R$ 900, deu 950 com frete, blá 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 blá. Mas o quanto ele me economizou foi demais. Esse adaptadorzinho aqui, ele tem a entrada para malte Canon e atrás você vai encaixar na Fuji, certo? E nele também já vem um adaptador do diafragma, né? Então, por exemplo, as lentes Fuji, geralmente a parte do diafragma você consegue controlar no corpo da lente, né? Então as lentes Canon não tem isso. E esse adaptador disponibiliza disso e funciona perfeitamente, perfeitamente. É uma questão de costume, né, para você que nunca fez isso, nunca usou esse tipo de adaptador ou nunca trocou o diafragma na lente, então às vezes o jeito que você põe a mão, você acaba esbarrando, troca ali o diafragma, né, mas é uma questão de costume, né, então eu como nunca trabalhei assim, então eu peguei em alguns momentos batendo e trocando o meu diafragma, né, então mas é uma questão de costume. Agora os últimos dias eu fotografei com ela, já não aconteceu isso, então é uma questão de se adaptar. Vamos acoplar aqui na Fuji, tá? Ela não tem um desenho para dizer para você, ó, coloque aqui e tudo. Então você tem que colocar o cuidado e ter a certeza que você vai colocar ela certinho. Eu coloquei aqui, travou, tá aqui dentro na câmera. E agora eu vou colocar a lente, né? A 1835 da Sigma. E aí sim você consegue utilizar ela de uma maneira correta. E aí você vai colocar a lente de sua Sigma, no caso, né? Do jeito correto. E aí você coloca no corpo da câmera. É um trambolho, parece uma 70-200, fica bem pesado, tá? Não vou negar, mas eu não ligo tanto para peso, como já falei aqui nos outros vídeos. Eu comprei essa XS20 aqui pelo fato de ela ter um grip para poder pegar aqui, então eu não procurei ser tão pequena. É interessante, ela é menor que as outras câmeras que eu tenho, mas não foi esse o meu foco. Tem que ser minúscula para viagem, para ficar rua, não é. Então para mim não incomoda tanto, mas saiba que pesa bastante. Se você vai colocar um tripé, tem que tomar cuidado. Num gimbal já é um pouco mais difícil de calibrar com ela aqui, porque só lente e adaptador dá 1 quilo praticamente, mas o corpo, então fica um pouquinho pesado. Mas, se você, como eu, vai fazer foto bastante em estúdio, isso pra mim não é um problema. Agora, se você quer fazer algo pra rua, viajar, torna um pouquinho chatinho. Bom, eu passei praticamente 2 dias inteiros na agência, com esse kit desse jeito aqui, e fotografando, tá? Então, eu trabalho numa agência grande, fiz mais ou menos uns 20 a quase 30 ensaios durante esses 2 dias, uma média de 50 a 100 fotos, né? E eu utilizei o obturador, diafragma, testei o anel aqui dele, né? Que tem aqui um anelzinho do diafragma para poder fazer a minha fotometria, tudo. Então testei tudo nela. Eu vou deixar uns takes aí, algumas fotos e vou dar minhas considerações finais com respeito à fotografia com esse adaptador. Eu estou usando então o adaptador da Fringe, o Pro 2, com a lente Sigma 1835. Então eu vou ver mais ou menos como vai ficar, se não vai dar nenhum erro, se vai ficar procuro ou não. Enfim, eu vou testar com o decorrer do dia e ele mesmo vem falar para vocês aqui o resultado, beleza? Ó, com relação à foto, cara, foi sensacional, me surpreendi demais. Assim, eu achei que ia ser bom pelos feedback, pelos vídeos que eu vi, mas ele me surpreendeu. Não senti
assim, problema nenhum com o foco. Ele não demorou para achar o rosto, ele não demorou para achar os olhos, ele não ficou oscilando, ele não focou um ponto e disse que focou um lado e focou outro, sabe? A precisão do foco, então foi tudo perfeito. É como se eu tivesse uma lente nativa aqui no corpo. Então, para foto, esse adaptador eu super recomendo. Se você vem aqui só para saber a questão de foto, já fique sabendo que já pode comprar. Se você acha aí, compra, porque funciona demais. E esse é o Pro 2, de repente o Pro 3 pode ser ainda melhor ainda, mais rápido. Então, assim, na minha situação que eu utilizei, que é foto em estúdio, foto com a parte mais controlada, iluminação controlada, onde não tem tanta movimentação, é mais posada, ela atendeu demais, já te economiza demais com esse adaptador. Mas perfeito, para foto, sem comentários, nitidez, contraste, a velocidade do foco, realmente me surpreendeu demais, como vocês viram aí nas fotos que eu postei em questão de nitidez e tudo mais. Agora, onde eu achei que ele poderia ser um mediano é na parte do vídeo, né? A gente sabe que a Fuji já tem um histórico referente a ser melhor a questão de foco com as lentes nativas, até com lente de terceiro em algumas versões, algumas marcas deixa a desejar em questão de velocidade ou precisão do foco. Aí você pensa, eu estou usando um adaptador, que já o fato de você usar adaptador já diminui, né, a eficiência, já capa a potência da tua câmera. Então você já está usando adaptador, que já tem esse problema. E aí você está usando uma lente que nem é para o sensor dela, nem é para o malte dela, é uma lente de outra linha, que é a Canon. Eu pensei, mano, para vídeo isso deve ser tipo um mediano, assim, bom, sabe? E também outro que confesso que me surpreendeu demais. Usando adaptador, a lente Sigma 18-35, utilizando a 1.8, 2.8, cara, ele focou demais. Ele não deixou nenhuma falha. Eu fiz uns vídeos, uns takes, e eu vou mostrar pra vocês aí. Agora, dentro do estúdio aqui, tô fazendo umas mudanças aqui no estúdio, então repara na bagunça. Mas eu tô fazendo agora um sistema de vlog, ok? Tô a 1.8 com o nosso adaptador da Fringe e além de 18-35 da Sigma Art, tá? Então eu tô com a abertura 1.8 e tô a 18mm. Então, aí aqui eu dou uma volta. Vou mexendo com um lado, pro outro, entendeu? Vou tentar ir para a parte mais escura do estúdio. Mais escura aqui do estúdio. Aqui com a favor da luz. Aqui contra a luz, certo? Pegando bem. Agora eu vou pro canto aqui do estúdio, que já é um pouquinho mais de sombra, né? No rosto. Ver como é que ele se sai. Bem, eu vou ir pro banheiro. Deixa eu trocar a mão aqui. Aí na parte do banheiro é mais escuro, né? Então de repente ele dá uma dificuldade aqui. Vamos testar. A parte mais escura aqui do banheiro. Aí tá focando bem. Eu tô vendo aqui que tá focando bem o meu olho. Então, pra vlog, eu achei que deu bom. Vou trocar aqui a mão, peraí. Cansa aqui, essa lente é pesada, cara. Bom, não é um kit ideal pra você fazer vlog, mas porque é pesado pra caramba que fica. Mas eu tô testando o adaptador e me surpreendeu bastante. Eu achei que eu ia perder muito mais o foco, pelo que eu tô vendo aqui no monitor. Focou em todo o tempo, até na parte mais clara, contra, na parte escura. Eu girando a cabeça pro lado aqui, pro outro, pra cima, pra baixo. Então, deu bom, né? Surpreso com esse adaptador. Bom, minhas conclusões finais sobre esse adaptador.
eu achei praticamente incrível. Para vídeo foi muito bom, me surpreendeu. Eu fiz aí os testes, né, de indo e vindo, no zigue-zague, né? Fiz um sistema de vlog com situações de iluminação mais clara, mais escuro, trazendo contraste. Então, na parte de vídeo, eu gostei demais. Eu acho que pro que eu vou, pro tipo de ramo meu, que eu acho que às vezes de repente pode ser o seu também, né, esse adaptador para vídeo se adapta bastante, tá? Então não tenho que reclamar tanto para foto quanto para vídeo. Para foto ele me surpreende mais do que para vídeo, mas dá para usar tranquilamente nos dois casos. Agora, se eu recomendo ou não? Sim, eu recomendo demais. E eu vou dizer para você para quem é o público ideal e para quem é um público que vai, sabe? O público ideal é o tipo de trabalho que eu faço. Em estúdio, iluminação controlada, fotos de produto, estilo, comida, né? Fotos onde você tem um controle, não precisa daquela rapidez, né? Tem aquela coisa ação rápida, geralmente quando você tem muito em eventos ou fotos esportivas de animais, né? Que exige um tracking mais rápido e preciso. Então, quando você está nessa situação mais controlada, onde você tem você sabe o que você vai fazer, o produto, ou a pessoa pode ficar móvel para você fotografar, ele vai te atender demais, ao ponto de você nem sentir falta de uma lente nativa. Você pensa, nem vou comprar, que é o meu caso, eu pensei, nem vou comprar. Eu ainda vou pegar uma porque eu quero testar e porque eu quero ter um kit um pouco menor. Mas assim, realmente não precisa. Pro meu segmento, fotos de moda, fotos de estilo, fotos de casal, gestante, newborn, enfim, atende demais. Na parte de vídeo, se você vai trabalhar como, por exemplo, eu tô fazendo aqui, ó, vídeo para YouTube, que tá no tripé parado, ou de repente entrevista, podcast, aquelas implementações de projetos assim, dentro de consultórios ou advocacia, enfim, ou uma área que você não tem tanta movimentação, tudo que você vai fazer que não tem tanta ação, onde a ação é um pouco controlada, né? Você consegue entender o que você vai fazer no cenário de uma forma mais precisa e controlada, ele te atende demais, ao ponto, assim como na foto, você nem achar falta, assim, pô, eu preciso de uma lente nativa porque eu não tô conseguindo focar. Não, vai te ajudar. Agora, para as pessoas que ajudam, mas eu não acho que é indicado porque ele não é tão preciso, tudo que envolve ação ou rapidez, né? Então, se você é fotógrafo de esportes, animação selvagem, de eventos, onde tem aquele monte de gente junto, andando, baladas, shows, pode ser que nesses momentos você vai sentir um pouco de dificuldade em alguns momentos. Ah, quer dizer que a porcaria não presta? Não, ele vai funcionar. Vou botar em números. Vamos dizer assim que você faz um tiro, um disparo de 20 fotos. Tá? Então, provavelmente dessas 20 fotos, você vai pegar 12, 13 focadas, outras não. Por quê? Porque ele é um adaptador, ele não está 100% nativo. Então, ele vai te trazer o conteúdo, ele vai te dar o material, mas não vai ser 100% daquilo que você precisa. Então, isso o mesmo para o vídeo, né? Então, se você está filmando, evento, a pessoa está em movimento, correndo, ou crianças, esportes, enfim, tudo que tem muita ação, ele vai focar, você vê que ele vai focar, ele vai rastrear, mas em alguns momentos ele vai perder de vez em quando, tudo. Então, novamente, não vai ser 100%. Isso não quer dizer que ele não presta, ele vai te trazer o material, ele vai te dar o material que você quer, mas né, em alguns momentos terão falhas, tá? Tanto para foto para vídeo. Então você tem que pensar muito qual que é o seu segmento, você tem que pensar muito qual o tipo de foto ou vídeo que você faz para ele te atender. Se for dentro do perfil que nem o meu ou que nem eu citei primeiramente, te atende demais e vai economizar e você nem vai sentir falta de uma lente nativa. Se é o oposto do que eu falei, aí você vai ter o material, mas você vai ver que você poderia extrair mais, você poderia estar melhor. Sabe qual é o problema? O problema é que tem muita gente que, de repente, um cara desse segmento mais de ação esportivo, ele vai comprar um adaptador desse. E aí ele quer que seja como se fosse lente nativa. E aí não agrada nem um pouquinho ele. Pô, eu fiz 30 fotos, perdi 10. Ele já fica putaço e não quer. É o direito dele. Então ele vai lá, não compra o adaptador, ele pega uma lente nativa para poder extrair 100%. Mas o problema é que ele vem depois ao público e fala que isso não presta, que não presta, uma porcaria. E aí as pessoas acabam se deixando levar por causa disso. Então, antes de você for comprar qualquer coisa desse universo do audiovisual, você tem que analisar exatamente a que ponto isso é interessante para o que você vai fazer. O quão interessante o investimento nisso que você vai fazer. Será que vale a pena gastar menos? Será que vale a pena gastar mais? Será que o mais é o necessário para o meu trabalho? Será que é o menos já é o suficiente? Por exemplo, para mim é o menos. Eu deixei de gastar 12 mil reais em lentes, que é o que eu ia pegar, para gastar 900, e dentro desse meu universo que eu citei, me atende 100% e nem falta
da lente nativa eu vou sentir. Então, você tem que pensar assim também. Quando você começa a pensar assim também, você ganha esse amadurecimento profissional e aí a sua vida é muito mais fluida, é muito mais fácil. Então, sim, recomendo demais com essas ressalvas, tá? E espero que vocês tenham também gostado desse vídeo, espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, deixa aí embaixo aí, que eu tenho um prazer de comentar e conversar com vocês. Pode ter uma receita de bolo para engajar com a gente aí também, se quiser. Fiquem à vontade, ok? Curte, compartilha, se inscreva, tá? Vídeos como esse vão surgir mais com o decorrer da semana. E eu fiz esse teste agora aqui, mas mais pra frente eu vou fazer teste com outras lentes. E aí eu vou deixar nas minhas redes sociais se eu gostei ou não. Então acompanha a gente lá no Instagram, tá? Que a gente também posta bastante coisa do dia a dia do trabalho lá na agência, fechou? Forte abraço, até um próximo vídeo. Valeu!